Eu gostaria, em primeiro lugar, de te agradecer a sua presença. É um prazer enorme te receber aqui. Eu gosto Fica... muito do seu Instagram. Eu aprendo muito com ele. Você tem uma didática ótima, né? A sua dicção é muito clara, o seu conhecimento é absurdo e as suas figuras são lindas. Então você está de parabéns. Muito obrigado, doutor. Agradeço. Fazer esse Instagram para mim foi um desafio. Creio que quando você começou também foi. E a recíproca é verdadeira, porque eu também aprendo muito contigo. Muitas coisas ali do que eu hoje vejo também foi aprendido com você. Então, Ai, feliz. fico feliz também em poder participar. É a primeira vez que eu faço aqui, então, de repente, pode ser que dê algum bug tecnológico aí, ou até mesmo humano, né? Não, mas é assim mesmo. A gente está experimentando. O importante é que a gente está passando conhecimento, É né? isso aí. Eu sempre Legal. falo que eu sempre fui muito amadora, né? Porque já me aposentei, estou numa fase mais tranquila da minha vida, continuo, né, dando aula online, continuo atendendo paciente num outro ritmo, mas foi um desafio aprender, né? Tenho que editar vídeo, tem que postar, tem que responder pergunta, tem que, né? Então, assim, mas a gente faz com prazer. Quando a gente faz o que gosta, a gente faz com prazer. Com certeza. Envolve habilidades que a gente não está habituado a ter ali à beira-leito, né? Envolve algumas coisas que a gente vai ter que aprender realmente só no dia a dia mesmo, né? Mas é muito legal. Tem sido uma experiência muito bacana. Tenho É conhecido muita gente boa por aqui. Tem muito sido um legal, isso é prazer. muito legal, né? Com certeza. Essa integração, né, do Brasil todo. A gente recebe mensagens do Brasil todo, né? Então Nossa, faço amizades também via exatamente. Instagram. É muito legal. Exata. Doutor, então vou te deixar à vontade para você se apresentar e aí a Uhum, gente já começa, tá? Nós temos algumas perguntinhas aqui. Aí a uhum. gente começa com os temas. Eu combinei com o Dr. Cláudio que ele vai falar um pouquinho de bronquiolite, da patologia, do raio-x, como a físio pode ajudar. E aí a gente entra com as perguntas que vieram na caixinha. E se alguém mais tiver alguma coisa, a Camila está aqui nos ajudando. Beleza. Eu sou Cláudio Amorim. Eu sou pneumologista pediátrico formado pela USP de Ribeirão Preto. Atualmente eu sou docente do Departamento de Pediatria da Universidade Estadual de Londrina. Eu tenho mestrado em Ciências da Saúde e atualmente também sou doutorando em Ciências da Saúde, ambos pela UEL. E em Londrina eu acabo atuando na rede SUS, toda a parte SUS sou eu que faço, que acaba abrangendo também não só Londrina, mas toda a 17ª regional. E sobre a bronquiolite, a gente teve um período nesse último ano que foi um pouco atípico. A gente sempre associa muito a bronquiolite ao vírus sincicial respiratório, e o vírus sincicial respiratório obedece um período de sazonalidade muito bem estabelecido, ou pelo menos obedecia. É, E né? o que a gente percebeu depois que do ano passado para cá virou uma bagunça esse negócio do sincicial respiratório. A gente aqui na região sul, né, que a doutora Ana também tá, a gente está bem perto, inclusive, né, doutora? A gente Qualquer dia está... eu vou te visitar, hein? Oh, vamos marcar, será um prazer. A gente esperaria o sincicial respiratório ali em meados de março ou abril, mas em novembro, dezembro, a gente estava tendo casos de bronquiolite internando. Então a gente teve uma bagunça aí, né? E certamente isso teve uma relação muito grande com o período sazonal com o período de pandemia que a gente vivenciou recentemente. A bronquiolite ela é uma infecção principalmente de via aérea, né? Então a parte que envolve brônquio e bronquíolo, como o próprio nome da patologia já diz. Ele caracteriza de forma teórica, né, conceitual, como sendo o primeiro episódio de sibilância da criança após um quadro de infecção de via aérea superior. Então, após 3, 4 dias que a criança está resfriada, é o tempo que a infecção da via aérea superior tem para atingir a via aérea inferior e então fazer a sintomatologia obstrutiva, que é manifestada clinicamente pelo sibilo. E é uma dificuldade principalmente do ar sair. O ar entra, porém ele tem uma dificuldade do ar sair. E isso na criança pequena é um grande problema. Eu costumo até brincar assim, se a gente, adulto, se fica com uma sujeira no nariz já se incomoda porque fica difícil para respirar, o que dirá de um recém-nascido, no lactente jovem, que a via aérea tem milímetros. Qualquer secreção que impacta ali é o suficiente para fazer uma obstrução e ter uma dificuldade desse ar passar.
E esse mecanismo obstrutivo, apesar de gerar uma sibilância, já até aproveito e falo que é diferente do mecanismo de obstrução da asma. A asma ela tem um mecanismo fisiopatológico um pouco distinto. Isso explica por que nem sempre as coisas que a gente faz na asma acabam ajudando no paciente com bronquiolite. Se a gente pensar entender como esse sibilo sendo uma dificuldade do ar passar, é só a gente imaginar uma grande janela. Se a gente abre a janela toda e passa um fluxo de ar, a gente nem ouve direito esse ar passar, esse vento passando. Agora, se a gente pega essa janela e vem fechando ela gradativamente aos poucos, esse ar vai começar a ter dificuldade para passar, turbilhona, e ele faz aquele uivo, como se estivesse uivando. Então, aí a gente acaba vendo essa sibilância como se fosse essa janela que vai se fechando gradativamente. E às vezes, se a gente fecha tudo a janela, não passa nada. E a ausência da sibilância não significa que não há obstrução, né? Porém, a bronquiolite, o que gera essa obstrução é secreção, principalmente, edema do brônquio e a secreção. Não há tanto mecanismo de broncoespasmo como há na asma. Na asma também tem secreção, também tem edema de mucosa, porém o broncoespasmo tem um componente mais importante. Então aqui a gente começa a entender que nem sempre a gente consegue fazer que essa sibilância melhore com o broncodilatador. Porque a questão não é o relaxamento do músculo que a gente vai ter que fazer com o beta-2, não. A gente, na realidade, vai ter mais que tirar a secreção e diminuir o edema dessa viéria do que realmente fazer uma resolução dessa contratilidade muscular lisa do brônquio. Então, aí, por isso que a asma responde bem e o bronquiolite nem tanto, nem sempre, né? Praticamente nada, na realidade. É bem comum a gente atender um bebê com bronquiolite cheio de sibilância e após o atendimento limpa a sibilância sem a medicação, né? Só tirando a secreção. Exatamente. Na asma não Exatamente. aconteceria, talvez até piorasse, porque se você vai fazer o paciente tossir e vai tirar a secreção, talvez piore o broncoespasmo. Uhum. Exato. Então, quer dizer, o sibilo nem sempre é a mesma, não significa que há a mesma coisa. É obstrução, porém, componentes fisiopatológicos distintos. O que às vezes dá para tentar fazer, né, doutora, que a gente vê que nem sempre também ajuda, mas ainda que ajuda um pouco, apesar de já ser questionável, inclusive, é a solução salina hipertônica, né? Que aí muita gente pergunta, e aí, faz, não faz, quando fazer, tem benefício, não tem benefício? Segundo o que a gente tem assim, de consenso mais bem estabelecido, a gente pode fazer naquele paciente, às vezes chega grave na sala de emergência, ou que já está 2, 3 dias sem melhora, piorando, você pode tentar. Porque veja, se a gente tem um brônquio obstruído aqui por secreção, e isso daqui dificulta a passagem do ar, a ideia teoricamente é dissolver uma das formas, né, seria dissolver essa secreção para permitir a passagem do fluxo aéreo. E a salina hipertônica ela tende a fluidificar essa secreção para que ela seja eliminada e o fluxo aéreo seja restabelecido. Porém, isso nem sempre dá certo também, né? E a gente acaba muitas vezes, sobre o ponto de vista farmacológico, às vezes tendo pouca coisa que a gente possa fazer, né? Beta-2, broncodilatador, às vezes só faz mais efeito colateral e taquicardia do que realmente resolver, né, essa obstrução. Não sei qual que é a prática, a vivência da senhora, doutor, em relação à salina hipertônica também, né? Então, eu fico um pouco preocupada, porque na época que eu trabalhava na pediatria, né? Então, na UTI neonatal a gente não usava, mas quando eu passei a atender ambulatório e na enfermaria, era uma prática rotineira. E eu fui ler sobre isso e eu fiquei um pouco preocupada com as crianças que têm hiperresponsividade, né? Então, usava de uma forma meio que receita de bolo. Chegou sibilando, recebia a solução salínica, né? Hipertônica. Uhum. E eu ficava preocupada, porque na verdade ele absorve o edema, né? Ele reduz um pouquinho o edema e como se fosse desidratar o pulmão, né? Você está secando ali o pulmão. Então eu sempre Uhum. fiquei com medo de uma reação. Então eu sempre questionava antes para a mãe: ele tem história de sibilância, ele é um bebê chiador, tem asma na família. E se tivesse, eu recuava, eu preferia não fazer com a fisioterapia. Uhum. Mas aqueles que não tinham essa problemática da sibilância, eu sempre tive com alunos, né? Então tinha preocupação de orientar
corretamente o profissional do futuro. Então, aquela avaliação completa antes em relação aos sibilos e depois da inalação para ver se piorava ou não. E, então, aqueles que não tinham, nunca piorava, sempre evoluíam super bem. Mas isso foi em São Paulo, antes da pandemia, 2020, era uma prática corriqueira. Enfermaria das crianças sibilantes, todas usavam a inalação hipertônica. Exato. Aí eu estou vendo o pessoal comentar aqui, olha, alguém está dizendo que usa bastante e que tem bons resultados. Mas alguém tem experiência, gente, com inalação hipertônica? No bebê chiador, na bronquiolite, na asma? E esse ponto que você comentou realmente é bastante importante. Que a gente, quando a gente tem um componente atópico associado na criança, a gente até levanta uma interrogação. Será que não seria essa infecção a primeira crise de asma dessa criança? Às vezes a criança é muito jovem, mas é uma grande interrogação. Será que é a bronquiolite? Ou será que já é uma primeira manifestação de crise de asma? Afinal de contas, o que mais faz desencadeamento de crise de asma é a infecção viral. Então, isso que você comentou, doutora, é muito pertinente. Uma vez que ela pode ser aquela criança que às vezes não tem uma resposta tão grande e pode até piorar. Porque uma das coisas que a solução salina hipertônica pode fazer, ela é muito irritativa também. Ela pode, aí sim, desencadear um broncoespasmo por um fechamento de musculatura lisa. E até perguntar, pode acontecer sim. Aí até perguntaram se é que faz com o soro. A salina hipertônica a gente acaba fazendo uma diluição. E você tem diferentes concentrações que a gente faz isso. Habitualmente a gente acaba usando a de 3%. Mas há relatos também de você usar de 5%, de 7%. Como que você faz isso? Você vai pegar o soro fisiológico e vai fazer uma diluição com NaCl a 20%. Se o NaCl a 20% a gente quer transformar em 3, a gente tem que quebrar esse 20% em 7 partes. Logo, o que a gente faria é uma parte NaCl a 20 com 6 de soro físio 0,9. Para facilitar, estamos fazendo a proporção 3 de soro físio e meio de NaCl a 20% para fazer a nebulização. E aí, até essa questão da pandemia foi um problema, porque se por um lado desapareceram os lactentes sibilantes, que as infecções virais, muitas, né, não circularam apesar do Covid, ainda tinha criança que chegava com bronquiolite e a gente não podia fazer nebulização. E aí dava um nó na cabeça, né? Se por um lado a gente tem uma criança que pode se beneficiar com uma nebulização com a salina hipertônica, por outra a gente tem uma limitação porque aerolizava todo o ambiente. Então, até foi o que alguém comentou, entra aquela parte de ser individualizado, né? Aquele paciente que merece e o paciente que a gente vai ter um pouquinho mais de cautela, né? Teve isso também. Se ele tá isolado, se não tem, né, outros pacientes. Muitas vezes na enfermaria, quando é um hospital público, né, são várias crianças no mesmo ambiente, aí fica mais difícil. Mas e para começar essa mistura aí, tem né, cada hospital faz de um jeito, muitos pediatras encaminham para casa essa prescrição, a mãe que faz em casa, então a gente nunca sabe qual vai ser essa concentração. Então eu sempre tive essa preocupação com a criança com hiperreatividade. Tem alguns lugares, inclusive, justamente com essa preocupação, doutora, que até é feito junto da solução da salina hipertônica, é colocada uma gota de algum broncodilatador de curta ação, salbutamol, ou então fenoterol. Só que a gente fica num contrassenso, porque olha só, se por um lado a gente não tem o benefício de usar o broncodilatador na bronquiolite, por outro você vai dar o broncodilatador para tentar diminuir um possível efeito colateral, entendeu? Então isso dá um nó, né? A questão é que a bronquiolite a gente tem uma limitação terapêutica, né, medicamentosa muito grande. Perguntaram se a nebulização com atrovente ajuda? Não, acaba não ajudando, porque ele seria um mecanismo também que não vai impactar
diretamente na fisiopatologia, tá? Da bronquiolite. E dentro da físio, doutora, o que vocês conseguem fazer que ajuda essa criança com bronquiolite, por exemplo? Vamos falar assim, ali na emergência mesmo. O que a senhora acha? Então, a bronquiolite sempre foi uma questão assim complexa para a fisioterapia, né? Porque há muitos anos atrás existia uma contraindicação, Sim, inclusive, da fisioterapia para bronquiolite, né? Acho que talvez você não é dessa época, né? Eu sou dessa época. E aí, assim, a gente acabava não entendendo muito bem. Você ia ler os artigos, eram artigos muito, né? Uma miscelânea muito grande de terapias, de condutas. E então eu acredito que essa época, isso já mudou. O último consenso já fala que está indicado a fisioterapia pela quantidade de secreção, mas acho que mudou a fisioterapia, né? Agora nós temos técnicas mais delicadas, né? Antigamente nós só tínhamos tapotagem, vibrocompressão e aspiração, né? E isso para bronquiolite, ela não funciona muito bem, porque é o bronquíolo que está com problema. Você vai fazer um aumento de fluxo rápido, o bronquíolo fecha, a secreção fica presa na periferia, né? Então, as técnicas mais modernas, que são as técnicas mais atuais, que é da linha francesa, que trabalha com aumento de fluxos e são fluxos lentos, ela consegue carrear essa secreção que está na periferia. uhum, Então, o que a gente utiliza hoje são técnicas de fluxo lento. E aí, claro que vai ser conforme a avaliação, né? Então, conforme a faixa etária da criança, conforme o caso clínico dessa criança. Então, aí a gente vai escolher uma técnica adequada para ela. Respeitando também as indicações e contraindicações. Se necessário, a gente fala com o médico, vê direitinho com o médico. Mas, de forma geral, eles são muito hipersecretivos, né? Eles não dormem, eles não mamam, né? Então, assim, atrapalha não só a vida da criança, mas a dinâmica da família, né? Às vezes você vai sim. atender uma criança e a mãe fala, e faz uma semana que eu não durmo. Porque começou com resfriado, né? Alguns dias de resfriado até chegar a bronquiolite. A bronquiolite é um vírus agressivo, ele produz muita secreção. Então, são vários dias sem dormir, sem mamar. Então, muda toda a dinâmica da família, né? Então, é bem complexo. E a fisioterapia, com certeza, com as técnicas adequadas, consegue ajudar essa criança a eliminar essa secreção. Geralmente, a bronquiolite ocorre mais abaixo de 2 anos, principalmente na faixa etária aí de 6 meses, né? De 4 meses a 8. Então, é um lactente que são técnicas passivas. Ele não Uhum. consegue tossir, nem a tosse dele é eficaz, né? Então, a gente trabalha com fluxos lentos para E, movimentar essa secreção, para que a secreção chegue em vias aéreas maiores e aí ele consiga deglutir, tossir, deglutir e, se for necessário, até aspirar. A aspiração também é um tema controverso, né? Existe um risco muito grande da aspiração, então depende muito da prática do profissional, depende muito da necessidade, é o risco-benefício, você precisa avaliar. Talvez você não aspirar, você vai precisar fazer 3 sessões, 3 dias seguidos, talvez essa criança esteja numa condição muito ruim, né? Pode evoluir mal, então assim, você tem que colocar na balança e ver o risco-benefício. Aspira ou não aspira? é, Inclusive a família, né? Muitas vezes a família fala, não quero que aspire. Tudo bem, a gente uhum. não vai aspirar. Talvez eu não consiga tirar totalmente a secreção, mas a gente podemos fazer 2 sessões ao dia para evitar uma internação, mas a gente não aspira. Então depende muito da situação. É. Isso era justamente um ponto que eu até ia te perguntar em relação à aspiração, que gera bastante dúvidas mesmo, né? Eu acho que entra justamente também a habilidade, né, do fisioterapeuta em mexer com isso. Uma vez que pode também, tem seus problemas, né, de também fazer aspiração, mas eu concordo, acho que tem que ser de caso a caso, né? Sim, Isso varia muito do que está acontecendo. Mas até um dos princípios até que essa questão que comentou, não consegue dormir, se alimentar. Um dos pontos também que é muito importante também da bronquiolite é mexer nessa criança também o mínimo possível. Faz o que tem que fazer, sim, deixa ela quietinha. Porque a própria agitação dessa criança em outros momentos vai aumentar o desconforto, a taquipneia dela, e a gente vai ficar também numa situação que ela vai se desgastar metabolicamente, ventilatoriamente, e aí vai acabar piorando o quadro de base e fecha um ciclo vicioso, né?
Tem Isso é isso aí muito também. delicado pra gente, porque nós estamos cobrando para atender, né? Uhum. E a Sim, mãe sim. fala, mas você não vai fazer nada? Seu filho está agitado, seu filho está chorando, para ele não está se beneficiando disso aqui, né? Uhum. Então eu vou encurtar a terapia, eu vou tentar provocar uma tosse, eliminar a secreção, mas eu não vou fazer manobras com essa criança chorando, né? Sim. Sem parar. Então, assim, tem que ser de forma lúdica. Eu sempre já chego com um brinquedinho na mão, um brinquedinho que eu sei que ele vai gostar. Então, distrai, faz amizade, senta no chão com essa criança, rola, brinca para depois pôr no seu colo, para depois fazer um pouquinho de manobra, né? Então, isso é fundamental, né? Trabalhar de Sim. forma lúdica. E Coisas se que não só a for pediatria possível, faz por você. é, e se não for possível, a gente interrompe, porque a criança está se prejudicando com o choro. Sim, concordo, concordo. E até quando a gente, até pensando agora sobre um outro aspecto, né? Que é o que nomeia nossos perfis, né, doutora? E o raio-x dessa criança, né? O que que a gente esperaria, né? Pode Ah, esperar tem várias do... perguntas aí já. Como diferenciar raio-x? Interessante. Então, se a gente pensa que há uma dificuldade, principalmente a saída do ar, porque com o brônquio, conforme a gente respira, na inspiração, ele ainda dá uma... abre um pouquinho. Então, a passagem do ar, a inspiração, ela é mais tranquila. Mas a hora que fecha, encontra ainda uma secreção no meio, diminui muito essa passagem de fluxo aéreo. E a gente acaba fazendo, então, o primeiro mecanismo, que é o aprisionamento. O ar entra, porém tem dificuldade para sair. Então, ele vai ficando aprisionado para trás. Então, vai tendo uma hiperinsuflação. E por ser um quadro que ele acaba cometendo, de certa forma, de forma homogênea toda a via aérea, então pode ser uma hiperinsuflação bilateral. E aí tem que ter outra coisa. Se o ar ainda consegue passar, gera a hiperinsuflação. Agora, se também há uma impactação total do brônquio, o ar não passa, nem entra e nem sai. E o ar que ficou aprisionado, represado para trás, ele vai ser absorvido para a circulação. E aí a gente tem o segundo ponto principal, que é a formação da atelectasia. A atelectasia varia muito, muito do local, mas o lugar que é muito comum é principalmente em lobo superior direito. E tem uma explicação anatômica para isso. A criança, quando ela está deitada, um dos segmentos do lobo superior direito, ele fica aqui, ó, nessa posição, para baixo. Então a secreção, ela vai fazer o que caminho? Vai fazer isso aqui, então ela fica presa para cá. E aí a hora que ela acaba atelectasiando parte do lobo superior direito. Isso é uma segunda alteração. Além disso, ele tem menos canais de Poe e canais de Lambert aí, né? Poros de Exato. Poe e canais de ventilação colateral no ápice praticamente não existe. O ápice, lobo médio, Exatamente. e lembrando Perfeito, muito bem lembrado. num bebezinho, né, de poucos meses, esse Uhum. componente é importante de atelectasia de lobo superior. Quem trabalha muitos anos é incrível. Chegou na UTI e falar e fez a telectasia, adivinha onde? Chuta ápice direito, que a chance é bem grande. Exatamente. Por esse motivo. E pensa ainda um paciente prematuro, muitas vezes displásico, que vai ter menos ventilação colateral ainda do que já se tem o bebê nascido a termo, né? Então isso ainda se intensifica ainda mais, né? E ainda tem a dificuldade da broncoaspiração, né? O bebê que está deitado, se ele regurgita, o primeiro local que ele vai broncoaspirar é o lobo superior. Enquanto Exato. o adulto é na base direita, o bebê é Uhum. ápice. Então tem história de broncoaspiração, regurgitou, broncoaspirou, pode esperar que o ápice vai estar comprometido. Exatamente. Concordo, concordo. É bem isso mesmo. Tanto que uma das coisas que a gente até tenta fazer nessas crianças, a depender do desconforto respiratório, até tirar a alimentação de via oral e fazer uma via alternativa de alimentação, principalmente nasogástrica ou até preferencialmente enteral, que joga mais para frente ainda o alimento É. e diminui a chance dele voltar e fazer o fenômeno aspirativo, né? Você falou E em isso broncodisplasia tem muito refluxo, né? tem. Prematuro, que está ali muito tempo de ventilação mecânica. Exato, exato. Aí entra mais várias coisas aí Mas na jogada. vamos ao raio-x, que já são 8h25 e nós temos um tempo Vamos, limitado aqui no Instagram. vamos. E uma terceira alteração aí que pode acontecer é a pacificação intersticial, né? Porque como já era um processo inflamatório muito intenso, ao redor de todo o brônquio
a gente tem toda uma vascularização linfática e venosa. E isso, no processo inflamatório, fica engurgitado. Então, no que engurgita, ela marca toda aquela trama retilínea que vai chegando ali do centro perilar e vai indo bilateral, todo aquele reticulado que a gente vê. Então, basicamente, são essas três alterações, que já puxo e faço um gancho, inclusive, doutora, que basicamente acontece também no paciente com asma. Né? O mecanismo de obstrução vai gerar basicamente esses três pontos, os dois principais, hiperinsuflação e atelectasia, e pode aparecer um reticulado também. Porém, né, a obstrução é o passo final, mas a fisiopatologia da bronquiolite é um pouco diferente da fisiopatologia do quadro de asma. Né, que aí a asma ela já teria mais uma caracterização, seriam quadros de sibilâncias que vão sendo recorrentes. E aí tem um perfil muito grande de paciente asmático. Tem aquele paciente que muitas vezes é assintomático, mas abre o quadro com uma crise grave. Termina a resolução da crise grave, fica de boa, tranquilo, até ter outro quadro de crise grave. E esse paciente, às vezes, é um paciente subtratado, infelizmente. Tem aquele outro paciente que é o contrário. Ele sempre está tendo uma crisezinha, intercrise, mas nunca faz uma crise grave. E tem aquele que sempre tem sintoma e faz crise grave. Então, o perfil clínico do asmático, ele é muito variável, mas o mecanismo ele tem muito uma relação também com uma atopia. Nem todo asmático é atópico, tem alergias, mas tem uma correlação bastante forte entre elas. Né? E o tratamento aí já tem um pouco mais de opção, que a gente tem que anti-inflamar esse paciente e também tem a possibilidade de broncodilatar esse paciente. Se tem chance de pneumotórax? Tem chance de pneumotórax, chance do escape aéreo como um todo, né? Fazer pneumediastino, porque justamente por esse mecanismo valvular o ar acaba ficando aprisionado, a depender deles, explode alvéolo para um lado ou para o outro, ou vai para o espaço pleural, faz pneumotórax, ou sobe dissecando o interstício e faz pneumediastino também. Né, doutora? Tem isso aí também, né? A gente tem que tomar porque a gente gosta muito da ventilação não invasiva, tanto para o asmático quanto para a bronquiolite. Perfeito. Porque ele tem todo aquele efeito não só, né, de melhorar a ventilação, de diminuir o desconforto, mas tem estudos mostrando, acho que a doutora Evelyn estuda bastante isso e ela fala muito disso, que ele estimula receptores e ele faz, né, uma vasodilatação mais prolongada, então ele otimiza o uso do broncodilatador. Então já fizeram estudos só com broncodilatador e associado à ventilação não invasiva e o efeito é mais prolongado por essa estimulação aí dos receptores de extensão do pulmão. O PIP faz isso, né? Enquanto a pressão, se for BIPAP, a pressão INS vai melhorar a ventilação e o PIP vai melhorar. E além de ter o efeito mecânico de distender a via aérea, aumentar o calibre, ele tem esse efeito de estimular, né? Então, os estudos mostram que o efeito é mais prolongado da broncodilação. E, então, o cuidado é, se tiver escape aéreo, a gente suspende a pressão positiva, né? Então, claro que ele está hiperinsuflado, ele está com obstrução, então ele vai se beneficiar muito com a ventilação não invasiva. Mas se aparecer um broncoespasmo, a gente está propiciando essa fístula, essa abertura e esse aumento, né, do escape aéreo. Então, muita atenção. Eu sempre digo, apareceu uma hipertransparência, cuidado, porque às vezes não é claro. Às vezes não é um pneumotórax típico, às vezes não é um pneumodiastino típico, mas você está vendo ali uma hipertransparência, esse ar pode estar acumulado na frente, atrás. Sim. Então, pede um raio de perfil, fique de olho, porque é um risco. Com certeza. E isso é uma grande verdade, sabe, doutor? E às vezes é difícil a gente conseguir até perceber esse escape aéreo, seja pneumodiastino ou pneumotórax, porque a gente tem uma limitação até mesmo técnica de realização do exame, né? Infelizmente tem exames que tem muito artefato na frente, o paciente fica mal posicionado, a penetração também acaba sendo não tão adequada, então eu concordo, eu acho que a gente tem que ter uma parcimônia muito grande, né? Quando a gente vê essas áreas hipertransparentes mesmo, eu concordo. Então, você deve sofrer do mesmo mal que eu, né? A gente recebe muita imagem, né, para sugestão. Nossa, todo dia várias. Eu imagino você, eu como físio recebo, imagino você como pneumopediatra, né? Então, a gente quer ajudar sempre. Eu procuro responder o mais rápido possível quando eu vejo, mas muitas vezes você está dirigindo, você está almoçando, você está trabalhando, você está... E aí você
olha rapidamente e responde. Depois você vai olhar com calma e falar, olha, mas olhando bem aqui, esse raio-x está rodado, então você escreve de novo, olha, presta atenção, não tem outra imagem, manda outra, manda perfil, porque é uma responsabilidade muito grande. E como você diz, nem sempre a qualidade está boa, né? Exato, Então, exatamente. é bem difícil para a gente sugerir, porque muitas vezes manda só a foto, né? O que você acha desse raio-x? Aí você não sabe nem a idade gestacional, nada da história. Então, é É, muito complexo a gente sugerir. Então, geralmente eu falo, me conte a história, o que está acontecendo. porque é muito, muito bem lembrado esse ponto também, viu, doutora? Porque é aquela coisa, né? O raio-x, ele é uma complementação de um raciocínio que está por trás de uma E, história, de um exame físico que você faz. E você acaba precisando desses detalhes, porque muitas vezes só simplesmente pá, joga a imagem e você não conta o que está acontecendo, né? E aí, né? Então, exatamente, muda totalmente a gente pensar numa bronquiolite numa criança que nasceu a termo rígida e pensar numa bronquiolite numa criança que é um displásico e que acabou é, tendo uma complicação por um quadro infeccioso grave, né? Então, faz toda a diferença, concordo. Isso é uma coisa que eu também cobro um pouquinho, né? E eu acho até, e eu falo o contrário também. A própria história, o próprio exame físico, em alguns contextos, fazem você não ter benefício, inclusive, em fazer o raio-x, né? sim, Tem quadros aí de crise de asma que o que vai te acrescentar em certos momentos, né? Às vezes é melhor você pegar e resolver a agudização e depois você vai rever o caso e ver se vai ter necessidade, né? O caminho inverso também é verdadeiro, né? então, até nos livros a gente encontra, né? Fazer o raio-x da asma é para descartar em casos mais graves, para descartar uma telectasia, um escape aéreo, né? Isso, Se tá tudo bem, a gente já sabe o que vai ter. Vai ter hiperinsuflação, aumento da trama, né? As exato. cúpulas mais retificadas. Então, se tá tudo bem, a criança está relativamente estável dentro de uma crise de asma, é, descarta as complicações, né? Exatamente. Tem que ser tendo uma justificativa para fazer, né? Não é fazer para dar uma olhadinha, né? Isso é uma coisa que me Para incomoda, sabe? agradar às vezes a mãe, porque fala, Ah, não fez nada, né? Não deu nenhum remedinho, né? não é radioterapia, né? Não vai, não é o caso, né? Que a radiação vai resolver, né? Ali, né? Você até Como me terapêutica, né? disse, quando eu te liguei, você me disse uma coisa que foi importante, assim, você disse, não é só interpretar, né? Tem que saber pedir e tem que saber Sim, interpretar, porque às vezes a pessoa pede, mas nem sabe interpretar direito e fica por isso mesmo, né? Então, tem que saber a hora de indicar, como interpretar e o que fazer com aquele raio-x alterado. com certeza, com certeza. E eu acho que até mesmo isso que hoje a gente usa de conteúdo nos nossos perfis, doutor, eu acho que eles têm um potencial muito grande de ajudar, porque não são todos os lugares que tem um radiologista disponível, que tem alguém ali que vai conseguir te ajudar a interpretar aquele exame. Não, isso não é, infelizmente, não é uma rotina, né? Não acho que inclusive é bem incomum a gente ter o radiologista ali pronto, né? Por questão de várias que até nem cabem aqui. Mas isso, e daí entender, saber uma interpretação básica, nossa, já faz uma grande diferença. Conseguir linkar isso com uma clínica, puxa, isso aí já coloca anos-luz na frente, muito, Aliás, sabe? eu quero dizer aqui, né, de primeira mão para todo mundo, que o Dr. Cláudio é nosso convidado para o nosso próximo curso de raio-x, que vai ser agora em setembro, e ele vai falar exatamente isso que ele sugeriu aí agora, né? Então, como linkar, né, a clínica do bebê, da criança, com o raio-x? Porque muitas vezes o médico está ali para fechar o diagnóstico, para entrar com tratamento, solicitar outros exames, e o físio para ver as alterações funcionais. O que, que eu posso ajudar? Tem hipoxemia? O que, que eu posso fazer na ventilação? Né? Eu expandir, eu vou desobstruir, eu posso dar alta, né? Eu Sim, intensifico a físio, eu posso colocar, né? Tirar do tubo e pôr uma não invasiva. Então, o raciocínio é diferente, claro, se complementam, a gente está sempre junto, troca ideias, mas cada um pensando na sua área. Então, uhum, eu convidei o doutor Cláudio para dar uma aula para a gente, né, no nosso curso. E então, quando a gente for falar das doenças voltada para o raio-x, o Cláudio vai nos ajudar e vai participar.
Muito Vai ser muito obrigada. legal. Muito É obrigada isso. por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Vai ser bem bacana fazer isso aí. É, Uma visão diferenciada, né, sobre um exame de imagem, né? sim. Bom, doutor, acho que esgotamos bronquiolite. Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui. Falamos do raio-x. Ah, ela perguntou aqui, olha, a trama fica marcada apenas quando a bronquiolite está ativa ou fica sequela? Não, não fica sequela. A não ser que seja um quadro que tenha uma evolução desfavorável de um paciente que às vezes complique com a pneumonia bacteriana secundária e que um quadro que vá se postergando. E ainda assim acaba recuperando. O pulmão ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. Mas, por exemplo, essa trama é o quê? É engurgitamento, são vasos linfáticos e venosos que estão, né, repletos de sangue e de exsudato inflamatório. Resolvendo a inflamação, isso vai ser tudo reabsorvido e esses vasos estavam engurgitados, eles vão voltar ao tamanho normal. Logo, a imagem no raio-x vai deixar de acontecer, né? Vai desaparecer. Então, sim, volta ao normal. Sequela apenas se tiver alguma complicação, né, mais para frente, né? Que, graças a Deus, não é o comum. De repente, até a gente quem trabalha em hospital de maior complexidade terciária acaba pegando os casos mais bizarros, né, mais escabrosos aí, mas justamente por ser serviço de referência. A maior parte, né, Eu sei muito dos bem disso quadros. que eu fiz no Hospital São Paulo, imagine, da Unifesp. Nossa. E lá convergia coisas do Brasil inteiro para lá. Então eu vi coisas assim que eu nunca vi na minha vida. E fora que é um hospital público que você aprende a fazer gambiarras, né? Uhum. Ah, o hospital público é ótimo para isso, né? É, E ainda e, mais foi, no Brasil, né? O brasileiro é bom pra caramba nisso, né? e aí, falando em sequela de bronquiolite, é muito raro, mas às vezes acontece. E é sempre pela hiperinsuflação, por um pneumotórax, né? Vai fazer um dreno, vai fazer uma aderência, ele pode ter uma aderência, a próxima vez que ele tiver um problema, um derrame, ele pode estar loculado, né? Então, sequela daquele dreno anterior. Exato. Uma pleura que fica espessada e parece que às vezes é um derrame. Tem, É, exatamente. E aí que entra justamente conhecer a história do paciente, né? sim, Examinar o paciente, você vai ver, né? conversar Aí, com a família, né? conversar, exatamente. Eu acho que as outras perguntas todas você já respondeu, que seriam as características. Ela tem uma pergunta de qual o tratamento. De físio a gente já falou, as técnicas que são indicadas, talvez de medicação que ela tenha perguntado. É. De medicação, o que a gente tem assim, estabelecido mesmo é o oxigênio quando a criança está em hipoxemia. E até o nível de saturação da criança também dá bastante briga, né? Alguns lugares aceitam 92, outros falam 94. O consenso é que essa criança não pode ficar em hiperóxia, não pode ficar em 100% também, que não é nada benéfico. Esse é o principal. Depois entra aí broncodilatador que não tem indicação, né? Alguns casos aí cogita-se de fazer, principalmente se tem um perfil atópico associado. Se a saline hipertônica ainda parece que é o que tem um pouco mais de evidência, porém já está sendo questionado também. Corticoide sistêmico, não, também não. Usar antitussígeno, mucolítico, né, também não. Perguntou aqui da azitromicina para quadro arrastado. Para bronquiolite em si, não. Quando começa a prolongar, a arrastar o quadro da sibilância, tem que abrir diagnóstico diferencial por outras coisas. A bronquiolite pode ter sido o ponto de partida, porém, nesse meio do caminho, pode ter surgido alguma infecção secundária, pode ter surgido alguma outra complicação que tem que ser vista com outros olhos. Dentro do lactente sibilante, a azitromicina tem estudos que sugerem uso, outros, pelo contrário, falam que não ajuda absolutamente nada. Então, é bastante controverso até mesmo a azitromicina, que ela entraria num efeito de imunomodulação, né, como uma anti-inflamação um pouquinho diferenciada, né, seria isso a imunomodulação. Então, de tratamento da bronquiolite medicamentoso, de certa forma, é meio frustrante, né, porque você fala, pô, você quer lá dar remédio para resolver, mas não tem. Não, na prática a gente vê que é administrado bastante remédio, mas a evolução dela segue o mesmo padrão, né? Uhum, sim, sim. E vale lembrar ainda também, né, só um detalhe, que a bronquiolite muitas vezes até zerar tosse, né, todo mundo, as mães ficam muito preocupadas, muito ansiosas com tosse.
acho que é um sinal de gravidade. Não necessariamente. A tosse pós-infecção, às vezes demora aí de 14, 10, 14, até quase 20 dias. Só que é uma tosse que vai ficando mais espaçada, menos intensa, até que ela desaparece, né? Secundário é uma machucada, lesão do epitélio respiratório, né? Principal causa pelo vírus sincicial respiratório, tá? Infecção Quando eu vou a viral. primeira vez atender, geralmente a gente dá uma explicação maior para a família e eu digo no final, né? A gente tem que aprender a lidar com isso, porque a Uhum, criança vai ter, né? O lactente ele vai ter de 10 a 12 infecções respiratórias, probleminha respiratório no ano. Cada vez que essa criança tem, vai durar 10, 15 dias a tosse. Fica todo mundo apavorado. Meu Deus, 6 meses minha criança vai ficar tossindo. Então, mas tem que aprender a lidar com isso. A prevenção é lavar o nariz, antes do irmãozinho mais velho que chega da escola. E ensinar assim, os sinais de cuidado, né? Geralmente a mãe é bem esclarecida e a gente ensina qual é o momento que ela tem que buscar ajuda médica, ajuda do pronto-socorro. Isso é importante, porque uhum, lidar com resfriado, com uma gripe, ela vai ter que aprender a lidar, porque é sim, uma constante das crianças, principalmente se tem um irmão mais velho. exatamente, exatamente. Então a gente tem que É, acalmar a mãe e falar, olha, vamos aprender a lidar com isso, porque vai ser frequente. exatamente. Até perguntar aqui, né, da taquipneia pós-vírus sincicial. O sincicial, ele é um vírus muito pró-inflamatório, né? Ele lesa muito o epitélio respiratório e a recuperação é muito lenta. Agora, uma coisa que tem que se atentar é que o seguinte, nem toda bronquiolite também, ela é causada pelo sincicial respiratório. A maior causa é o sincicial respiratório, porém não único, né? Tem casos que a gente faz bronquiolite viral aguda por adenovírus, por exemplo, né? São casos que aí podem, inclusive, evoluir uma das causas para bronquiolite obliterante, né? Nessa criança que mantém taquipneia, mantém sibilância. Né? Então, aí é igual, né, a Jéssica comentou aqui, tá, o vírus também influencia bastante, sim. O sincicial respiratório não é um vírus tão bonzinho assim como a gente parece ser, né? Ele, sincicial, não, meu, ele inflama demais, destrói muito. Né? E alguém comentou aqui, ó, a Aninha, a Morinha, sua parente, a Morinha. Muitas Minha alterações, irmã. muitas alterações o radiologista não lauda, né? Então a importância, vamos fazer propaganda aí do nosso Instagram, né, do curso. A É, importância de você ter maior autonomia, né? com Você certeza. tem que ter autonomia. Geralmente você vai atender uma criança no consultório, a domicílio, não tem laudo. Uhum. Tem uma imagem que o laboratório mandou, e se você não sabe falar nada dessa imagem, que profissional é você, né? Sim. Vou esperar o laudo. Você vai dizer, vou esperar o laudo daqui 2, 3 dias, né? Então é Não. muito importante. Você está ali para atuar em cima daquele paciente, você tem que saber o que fazer, qual a região, né? Uhum. O que falar para Perfeito. trás. Concordo totalmente. Concordo. A Né? gente tem que ter uma autonomia mesmo. É bem essa palavra, autonomia. É uma autonomia e você vai se sentir muito mais realizado, né? Olha aí, a Jéssica está dizendo que ama nós dois. Que bom. Continue Obrigado. no nosso perfil, ajude, compartilhe. Doutora, acho que nós podemos passar para asma. Ô, ô. Já foram 45 minutos só de bronquiolite, né? Se for deixar ainda. Nós podíamos ter marcado 3 lives diferentes, porque é É um muito sobre cada legal. tema, né? Não sei, de repente aí da demanda, né, doutora, do pessoal, a gente pode pensar assim em fazer, né? Por que não? A gente pode falar hoje de asma rapidamente e deixar a pneumonia, porque sabe que pneumonia só teve uma pergunta daquela raio-x que eu coloquei lá, acho que era até uma pneumonia por adenovírus. Uhum. Qual seria aquele padrão radiológico? Como descrever? Ali dá um pega legal, mas dá para falar. Dá para pagar. Vamos falar um pouquinho de asma, então. Você já falou bastante da qualidade do raio-x, né? As características do raio-x. Acho Uhum. que teve uma pergunta importante aqui, olha, que talvez seja uma mãe preocupada com o filho. Como a mãe identificar a asma do seu filho? Isso varia conforme a faixa etária e conforme até o perfil desse asmático. Mas vamos falar de linhas gerais. O diagnóstico de asma abaixo de 5 anos ele é bastante complicado de ser feito. Não é impossível, mas é bem difícil.
teoricamente, quanto mais jovem a criança, menos provável o diagnóstico de asma. A criança que começa a sibilar muito precoce, por exemplo, né, deixa eu puxar para um outro lado aqui rapidinho, a gente tem que pensar na asma como uma das últimas possibilidades. Tem outras tantas coisas que fazem uma criança também sibilar. Dentre elas, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é a fibrose cística, né? Bom, a criança, Refluxo acontece refluxo, malformação, a própria displasia, estranho. vixe, corpo estranho, até tuberculose até, né? Então, o que a gente pensa na criança abaixo de 5 anos até, costumo falar assim, que a gente afasta a bizarrice de lado. Depois a gente vai para outras possibilidades, dentre elas a asma. Mas o que acontece? A criança, ela acaba tendo dificuldades para fazer algumas atividades, ela começa a ter um cansaço antes que os outros colegas. Só que muitas vezes esse cansaço a gente tem que tomar um pouco de cuidado para interpretar ele. Porque cansaço pode ser falta de condicionamento físico. Inclusive a criança também tem condicionamento físico. Geralmente na asma, a criança tem esse cansaço, porém ela tem algum outro sintoma junto. Ela pode ter uma tosse seca, às vezes fica com uma tossezinha irritativa, como se fosse um pigarrinho. A criança, às vezes, ela maior, ela pode falar quando ela se esforça que o peito parece que está apertando. E muitas vezes o paciente é até mandado para o cardiologista por causa disso, mas é sintoma da asma. A criança, às vezes, ela pode ter, ser ouvido mesmo a sibilância, né? Isso é outra possibilidade. E situações, às vezes, até incomuns. A criança, quando ri demais, dá muita risada, ri, aí começa a tossir, tosse, 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 tosse. A criança vai brincar, dali a pouquinho ela começa a ter muita tosse seca. Aquela criança que no meio da madrugada começa a também acordar com um chiado no peito, começa a acordar com tosse seca, até mesmo a relatar, falar que tem falta de ar. A criança pequena, para perceber essa falta de ar, às vezes é um pouco mais sutil, mas a forma mais palpável talvez seja perceber em pescoço, que começa a ficar escavando um pouco, né, ficando afundando, até mesmo as costelas que ficam mais marcadas, né, é uma forma um pouco mais objetiva de perceber. E isso vai, como comentei, vai variar muito, né, de criança para criança. Tem criança que vai ter tudo, tem criança que não vai ter quase nada. E asma, alguns pontos que pesam muito uma criança a ter asma, principalmente história familiar, né? Familiar de primeiro grau. Então entra aí pai, mãe, Maiores, né? Os os critérios critérios maiores, exatamente, os critérios maiores essenciais de Castro asma, Rodrigues, né? asma na né? família, e assim, geralmente você pergunta, fala, não, eu tinha, quando eu tinha até 7 anos, mas aí passou, eu tinha asma, né? É, Eu tinha é, bronquite asmática, ai, a família sempre alguém tem. é, E a dermatite atópica, né? Também é um sinal de alerta, né? com certeza. Dermatite atópica, rinite, né? Tudo isso daí. Então, isso tem essa característica muito forte entre essas alergias e essa história de familiar de primeiro grau, relacionados com esse quadro clínico, tá? Reforço que, assim, familiares que não são de primeiro grau não costumam ter tanto impacto. A gente sabe que de alguma forma influencia, mas não é o que a gente usa como critério principal para bater o martelo e fechar o diagnóstico. Então, de forma geral, é isso que a gente acaba fazendo. E essa criança, ela pode ter, nessa vigência desses sintomas, uma melhora, se sentir mais confortável para respirar com alguma medicação broncodilatadora via inalatória. Tá? Eu deixo bem claro que é via inalatória. De vez em quando a gente vê muito uma prescrição de broncodilatador via oral, que só serve para deixar a criança com taquicardia, indo quase no broncodilato. Então isso também tem essa relação. Então, quando a gente soma tudo, isso é o que faz a gente pensar em asma. Tá? E o tratamento é o quê? A gente tem que, como é uma doença inflamatória, a gente tem que anti-inflamar o paciente. E aí entram os corticoides inalatórios, que um ponto importante é que assim, ele é 100 vezes menos do que o corticoide por via oral. Prednisolona, dexametasona, etc., que muitas vezes são usados como medicações de tosse, né? Infelizmente tem essa percepção também. Então a gente usa uma medicação inalatória que não mata, não vicia, não dá problema de coração, mas que devolve a qualidade de vida para a criança e para os pais também, para os cuidadores, porque a criança
consegue dormir melhor, não fica tossindo à noite, a criança consegue ir para a escola, não fica tirando os pais do trabalho para levar essa criança em pronto atendimento. Então, medicação extremamente segura e que a maior parte dos asmáticos são controlados com o corticoide inalatório, né, que funciona então como um anti-inflamatório. E aí você tem as medicações que você pode usar também, outras, né? Exatamente, Clenilque, né, que é a beclometasona. E você tem outras medicações que você pode associar com bronquodilatador de longa duração, seria formoterol ou salmeterol. E você tem as medicações que você usa de rápido, para resolver agora o problema, a crise da criança. Como, por exemplo, o salbutamol e fenaterol, que são beta-2 de curta ação. Você faz justamente para relaxar essa musculatura brônquica, né? Então, elas têm essa utilidade também. Se eu já vi, não sei, você, doutora, taquicardia supraventricular por beta-2? Já vi 3 casos com fenoterol. Inclusive, um deles foi comigo enquanto estava na residência. Eu já vi, sim, é um trabalho, porque você tem que resolver a sibilância da criança e ainda você tem que resolver ataque supra da criança. É meio incômodo, desconfortável. Eu não vivenciei, eu não presenciei, mas eu atendi uma criança, primeiro filho desse casal, tinha acho que uns 10 dias de vida, a mãe saiu com a receita, fez a físio, saiu com a receita, chegou em casa, ela trocou, ela colocou 5 ml de Aerolim e 2 gotas de soro. A criança foi internada com convulsão, eu imagino que tenha sido algo assim. Não é. Quase matou Bem, bem, um bem, filho, quase bem matou provável, bem provável. uma Mas mãe apesar, inexperiente. Mas isso, apesar disso, é só um comentário, doutora, só para deixar claro uma coisa. Apesar disso, salbutamol é uma medicação muito segura. Tem esse efeito de taquicardia, mas é uma medicação muito segura. Precisa ser feito na crise, tá? Não vamos deixar também de fazer crise por causa de exceção, como uma ataque supra que pode acontecer. E os que eu vi reforçam, não foi com salbutamol, não. Foi com fenoterol, tá? Então, tudo tem um risco-benefício, né? Exato. Entraram 4 perguntas aqui, eu acho que talvez fosse melhor a gente responder, e depois, se puder, a gente marca um outro dia para falar, finalizar a asma e falar de pneumonia. Deixa eu Beleza. abrir aqui, entrou aqui direto na caixinha agora. Uhum. Se há evidências da nebulização com solução salina hipertônica na bronquiolite? Uhum. Tem evidências, né? A gente tem até um trabalho do New England, que foi um que direcionou muito o tratamento da bronquiolite até pouco tempo, ainda direciona, mas já tem alguns trabalhos também, meta-análise, que estão questionando realmente esse papel, né, da salina hipertônica. Tá? Então a gente tem evidências de ambos os lados. Nesse momento, se você fosse perguntar, Cláudio, no PS, uma criança que você pensa que pode se beneficiar, você faria? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Faria sim. Eu estou vendo a Natália comentar aqui, é até um item que eu anotei várias coisas aqui para eu perguntar para você no final e reforçar da físio, mas não vai dar tempo. Sobre o espaçador, né? Então é uma coisa que o médico tem que ficar sempre atento se ele está aderindo ao tratamento e nós também, a físio, saber se ele está fazendo corretamente, né? Porque Sim. a criança chora, a mãe fica com dó, conta até 3 ali, já desiste daquela bombinha do Uhum. espaçador. Então, eu Sim. sempre oriento, a criança chora, coloque a mão na barriguinha, conte 10 respirações, para ter certeza que ela puxa Perfeito. o remédio. Exatamente. Então, Concordo é totalmente. importante, a físio talvez a físio tenha mais contato, né, com o paciente por mais tempo, e a gente tem que checar como é que está sendo feita essa bombinha, com certeza. Certeza. Muito bem lembrado, Nath, obrigada. O uso do dispositivo inalatório, eu até comento pro pessoal que ele tem que fazer parte da anamnese do pneumologista. Ah, tá usando a medicação? Todo mundo fala que tá usando. E mostra como você está usando. Olha que você vai ver, tá tudo errado, sabe? Então tem que checar. É muito bem lembrado. Espaçador e máscara fazem toda a diferença quando usado do jeito certo, né? Tem que chacoalhar toda vez. As outras perguntas aqui, olha, eu vou fazer, mas acho que são mães. Olha, filha de 5 anos e teve 3 crises de bronquite. Apareceu do nada. Como evitar as crises? Uhum. A crise de bronquite que aparecem do nada, até pode ter uma relação com a asma, realmente, mas é menos provável.
Crises de sibilância de uma vez, a gente tem que pensar em processo aspirativo. Doença do refluxo gastroesofágico, às vezes uma criança que tem algum componente de viária superior, rinite, rinocinusite, que pode fazer aspiração desse conteúdo e fazer a sibilância aguda, né? Então tem esse ponto também. Começa do nada, mas aí a gente vai ter que procurar, né? Só falar assim, bate pronto, posso falar uma grande asneira, mas é uma criança que certamente precisaria ser vista, tá? E chacoalhar antes de cada jato? Sim, sempre tem que agitar antes para você misturar o propelente com a medicação, senão a medicação não sai, só sai o gás propelente. Em relação à laser terapia para bronquiolite viral aguda, tem alguns comentários, não tem nada de que beneficie, que fale que precise ser feito, né? Um consenso que ampare, mas tem algumas coisas que já começam a cogitar de laser, sim, tá? Mas é muito tímido ainda, tá? Muito tímido. Não vou nem me arriscar a falar muito para não falar asneira também, não. E as outras perguntas aqui, acho que segue a mesma linha, né? E também são só comentários, acho que não é. Pediatra passou aerolim, bronquidilatador e inalação, porém é a 4ª vez esse ano. E ela chora. E o outro é o filho com muita tosse, respiração ofegante, nariz trancado, pediatra passou aero. Esse é aerolim, né? Ou aerosol, não sei. Entra umas tosses crônicas, né? Aí também. Isso, vixe, essa última pergunta, doutora, daria Mais uma umas 3 live. lives aí, fácil.